Aprovado que está o novo tarifário para a chamada fatura da água em Tomar, com posição favorável do PS e abstenção do PSD e independentes pelo Nordeste, houve uma questão que ecoou bastas vezes por ocasião da recente sessão da Assembleia Municipal em torno do estudo de viabilidade económico-financeira da Tejo Ambiente, questão que na altura ficou sem resposta. Quais as responsabilidades que serão imputadas à empresa que elaborou esse mesmo documento e que cometeu erros graves e grosseiros? A ERTS procurou então esta resposta junto de Luís Albuquerque, presidente da administração da Tejo Ambiente, que sublinhou que as próprias câmaras transmitiram dados errados que comprometeram o referido estudo. Nós temos que, quando falamos da Tejo Ambiente, temos que partir do início da gênese do projeto. E nós, quando iniciamos este projeto, é bom dizer que os 6 municípios em conjunto já tinham resultados negativos nestas 3 componentes, água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, de cerca de 4 milhões de euros. E obviamente sabíamos que este era o ponto de partida. Se a isto juntarmos o volume de investimentos de cerca de 29 milhões de euros que já foram realizados ou que estão em curso ou em vias de se iniciar, facilmente se percebe que o tarifário que foi implementado não podia corresponder às necessidades e às expectativas dos municípios. O tarifário que foi implementado foi feito com base em valores de 2016, porque foi nessa altura que se começou a pensar na constituição de uma empresa intermunicipal e obviamente que em 2021 os valores são totalmente diferentes. Os custos associados não têm nada a ver, os salários não têm nada a ver, os encargos com as entidades em alta não têm nada a ver, só para termos uma ideia, esses encargos representam cerca de 70% dos encargos totais da Tejo Ambiente. E por isso era necessário fazer este esforço para uniformizar todos os preços, como é normal numa empresa deste género, e também termos condições para equilibrar as contas da empresa e também podermos continuar a fazer investimentos. Há muito trabalho a fazer, os municípios, 6 municípios com realidades totalmente diferentes umas das outras, e foi preciso compatibilizar tudo isto para que chegássemos a um valor de tarifário que nos parece ajustado e que pode, no futuro, ser importante para estabilizar a empresa e podermos continuar a fazer aquilo que não foi feito nos últimos anos, e é bom dizer isto, porque nos 6 municípios houve investimentos que foram sendo sucessivamente adiados, que não foram sendo feitos por incapacidade financeira das câmaras e também porque o Governo deixou de financiar ou de permitir o acesso a financiamentos comunitários de municípios per si, só através de entidades intermunicipais. E por isso há um grande trabalho a fazer e este, na nossa opinião, era o único caminho que podíamos fazer para tornar a empresa sustentável e para a tornar uma empresa de referência, porque o queremos fazer no futuro na nossa região e no nosso país. Permita-me só mais esta questão, pelo menos é o que sai cá para fora. Eu acredito que as câmaras municipais também tenham ficado surpreendidas com algumas disparidades que saíram quer no estudo de viabilidade económico-financeira, no primeiro, e agora nesta revisão cometeram-se erros. A empresa responsável por esse estudo cometeu erros e alguns dos quais sublinhou essa questão dos valores de 2016. Estes erros serão de alguma forma assacados a essa empresa? Há aqui alguma responsabilidade que essa empresa terá que assumir? Olha, a empresa obviamente também poderá ter aqui alguma responsabilidade, mas temos que também perceber algumas situações. Uma delas, os municípios é que forneceram dados à empresa para que ela pudesse fazer o estudo. E houve dados que não foram corretos. Dizem-me assim, então, mas temos que responsabilizar os municípios. Não, porque muitos dos municípios, não estou a dizer se todos, se não, mas possivelmente nem tinham os dados atualizados para fornecer à empresa. Porque efetivamente havia também aqui um déficit grande nessa matéria. Posso dizer, por exemplo, que havia municípios em que não tinham milhares de consumidores que não tinham o número de contribuinte associado à fatura. E logo aí, parecendo que não, em termos de faturação, foi um problema que tivemos que enfrentar no início. Isto é um dos muitos problemas e, portanto, houve dados que não foram dados, não, na minha opinião, de forma propositada, mas por desconhecimento também dos próprios municípios. E, portanto, aí a empresa não pode ser responsabilizada nessa situação. Outra situação tem a ver com o IVA. A empresa fez as suas contas
pensando, tal como nós pensávamos e como achamos que deve ser justo, que uma empresa deste género, constituída 100% por capitais públicos, nas empreitadas, que o IVA deveria ser de 6%, tal como as câmaras o pagam a 6%. Fomos surpreendidos, depois de fazermos um pedido de informação vinculativa à administração pública, neste caso à autoridade tributária, de que o IVA nas empreitadas devia ser a 23% e não a 6%. Ora, de 23% para 6%, estamos a falar de 17% a mais em 29 milhões de euros. São cerca de 6 milhões de euros a mais que não estavam inicialmente previstos. Outra situação é que também pensávamos que o serviço de saneamento e de resíduos sólidos urbanos, que deveríamos debitar IVA ao consumidor final à taxa de 6%. O que é que isto quer dizer? Se o fizéssemos, o IVA das empreitadas era todo dedutível nas contas da empresa. Também aqui fizemos um pedido de informação vinculativa e foi-nos dito claramente que nem o saneamento, nem os resíduos sólidos urbanos deveriam ser alvo de débito ao consumidor final de IVA. E aí logo também o IVA das empreitadas que a empresa paga é um custo, passou a ser um custo e não ser dedutível para a empresa. E, portanto, tudo isto são uma série de situações para as quais a empresa também não estava preparada, porque também é bom dizer o seguinte, e eu acho que aqui o Governo tem que tomar uma decisão rapidamente sobre isto, porque há entidades intermunicipais e municípios que debitam IVA a 0%, debitam IVA a 6% e debitam IVA a 23%, tudo no mesmo serviço. Portanto, não há aqui uma harmonização a nível nacional, e isso tem que também rapidamente ser feito para bem de todos nós. E, portanto, são aqui uma série de fatores que contribuíram, na minha opinião, na nossa opinião, para que o EVF tenha tido alguns resultados, algumas conclusões que não são as reais, mas que agora, passados 2 anos, estamos na posse de todas as informações e parece-nos que este EVF vem, de uma vez por todas, resolver todas as situações e equilibrar as contas da empresa. Agora sim, mesmo para terminar, 30 segundinhos, não lhe vou perguntar, como é óbvio, uma reação àquilo que aconteceu na Assembleia Municipal de Tomar, mas vou pedir-lhe efetivamente a sua opinião. Ontem diz-se que foi então abordado que esta questão não será suficiente, esta atualização tarifária não será suficiente e daqui a 5, 6 meses, meio ano, poderá haver nova atualização de preços. É uma possibilidade ou não? Nós, quando fizemos este novo EVF, temos a noção de que ele é suficiente para fazer face aos encargos que a empresa tem e aos investimentos que estão previstos. Agora, também é bom dizer, e nós temos que ser sérios, a dizer às pessoas que neste momento está em curso, não no TEG Ambiente, mas a nível nacional, uma nova realidade, que é a realidade dos biorresíduos. E essa é uma realidade que muito brevemente terá que ser colocada a todas as empresas, a todos os municípios deste país. E, obviamente, que a questão dos biorresíduos vai trazer uma alteração obrigatória dos tarifários de todo o nosso país, porque é mais um encargo que as câmaras, que as entidades irão ter e, obviamente, que nessa altura irá ter que haver uma nova revisão da EVF. Portanto, é possível que haja uma nova revisão 1 ano, 2 anos, mas não por causa do atual EVF das 3 componentes que hoje tem, mas por uma nova componente que irá ser uma realidade muito em breve para todos os portugueses, que é a questão dos biorresíduos, e aí sim teremos, obviamente e obrigatoriamente, de rever também essa situação.